Bom, agora nós estamos então dando continuidade ao nosso Café Mais Bíblia com o livro do Êxodo. Vamos lá? Vamos ler? Capítulo 1. Bom, então aí no capítulo 1 nós vamos começar a ler, mas antes de nós lermos, nós vamos falar alguma coisa sobre esse nome, Êxodo. Êxodo em hebraico é Shemot. Se você quiser marcar aí no seu caderno, né? Então, Êxodo, Shemot. O autor do livro do Êxodo é Moisés, ou seja, Moshe, né? Então, autor do livro Êxodo, Moisés, Moshe, para você deixar anotadinho aí no seu caderno. Desde o último versículo do livro do Gênesis até o primeiro versículo do livro do Êxodo, passaram-se 300 anos. Veja só, né? Às vezes a gente pensa, a gente lendo ali, parece que foi questão de dias, meses, né? Ou um pouco tempo. Mas, na verdade, se passaram 300 anos do Gênesis ao livro do Êxodo. Bom, naquela época haviam os Ixos. Se você quiser anotar aí, olha aí, ó. Ixos. Esses Ixos, eles eram reis, pastores, eles eram semitas, né? O Egito, ele tinha sido então invadido por eles. Esses Ixos, né, que eram reis, pastores e semitas, quando o povo veio para Faraó, veio até o Egito, na época de José, não eram eles que reinavam, né? Então, depois, novamente, os egípcios dominaram toda aquela região e o novo faraó egípcio oprimiu e escravizou os hebreus, ou seja, na realidade os Ixos eram semitas, vindo, né, da descendência de Sem. Então eles conheciam o povo hebreu e se davam muito bem com os hebreus. Mas quando o faraó egípcio veio novamente a governar, então ele oprimiu e escravizou os hebreus. Por isso que eles estavam então ali cativos, né? Mas nós vamos ler aqui para que você venha entender bem essa história. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Bom, aqui nós vimos, né, aquilo que eu já falei, né? E esse povo, né, os hebreus, eles estavam aumentando tanto, né? Deus estava fazendo eles crescer em número e eles aumentaram tanto que o faraó ficou meio receoso, né? Então, quando eles estavam ali numerosos, o faraó do Egito, então, resolveu escravizá-los, né? Quando eles saíram do Egito, eles eram mais ou menos cerca de 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Para você ver como eles eram realmente numerosos. Bom, a palavra usada como crescimento dos judeus é uma palavra negativa, pois ela foi acompanhada de um afastamento de Deus também, né? Um afastamento de Deus dos patriarcas. Então, e ele teria uma perda de identidade, que foi então agravada com a astúcia de Faraó, roubando a sua autoestima, né? Ou seja, do hebraico charatz, que é enxame. Então essa palavra usada como crescimento,
né? No hebraico é charatz. Você pode anotar aí a palavra charatz, que é enxame, e ela veio então com esse ponto negativo, né? Por conta do faraó e por conta principalmente que eles se afastaram de Deus. Também no versículo 8 nós lemos aí também sobre a morte de José, né? E a perseguição, todo esse tempo foram de 220 anos, ou seja, o tempo total deles no Egito finalizou por 430 anos, né? Bastante tempo. A gente, quando lê a história, a gente pensa que foi pouco tempo, mas na realidade foram 430 anos. Ele disse ao seu povo: Veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Fuá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: Quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: Por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? É que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade. As crianças nascem antes que a parteira chegue. Temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: Joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Bom, aqui então nós vimos, né, como o povo se multiplicava muito, o faraó, temendo que eles se rebelassem, viessem contra faraó, ele ordena então que as parteiras, quando vissem que nascesse um menino, que elas mesmas já matassem, né? E quando fosse uma menina, que deixasse vivo, isso os filhos dos hebreus, né? Das hebreias. Mas essas duas parteiras, elas eram tementes a Deus. Elas temiam a Deus e elas não o fizeram. Quando o faraó, indignado, soube que eles continuavam a se multiplicar, ele chama as duas e questiona elas, mas o que está acontecendo? E elas aí, então, elas dão uma resposta dizendo que as mulheres hebreias eram diferentes
das egípcias, que elas eram mais fortes, e quando, né, elas sabiam, já tinha a maioria, já tinha ganhado seus filhos. Claro que isso não era verdade, né? Elas faziam isso porque elas temiam ao Senhor e não queriam matar, porque sabiam que matar fazia parte, não fazia parte daquilo que agradava ao Senhor, né? Então o Faraó, ele dá uma outra ordem, manda que todos eles, né, que todos os meninos que nascessem fossem jogados no Nilo, né? Mas existe aí uma antiga tradição que diz que Faraó, ele sonhou com uma balança, e nessa balança, com todo o Egito de um lado e um cordeiro do outro, que pesava mais que o Egito, né? Então, tendo ele medo de que isso acontecia, né, ele chamou os magos, os intérpretes da época. Eles interpretavam dizendo que logo nasceria um menino especial que destruiria o Egito. Tanto isso aconteceu que na Midrash, né, você lembra sobre a Midrash, nós falamos lá no livro do Êxodo. Na Midrash conta a história, né, de que eles desconfiavam que era Moisés, né, e então fizeram um teste com ele. Diz na Midrash, você encontra essa história na Midrash, diz que fizeram um teste com ele, colocaram brasa acesa e ouro na frente dele, né, mas para ver o que ele escolheria. Mas o anjo tinha colocado ele do outro lado e olhou para a brasa e colocou na boca, se fazendo passar por louco. Aí eles acreditam por isso que ele era pesado de língua, que ele tinha uma deficiência na língua, né? Mas isso, claro, são histórias da Midrash, a gente não pode usar como pregação, ok? Isso é apenas uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês e para nós encerrar esse capítulo de hoje. Quero convidar você, não perca o próximo capítulo de número 2, que nós vamos ter histórias bem interessantes aqui no livro do Êxodo, e para nós estarmos aprendendo juntos com o Espírito Santo a palavra do Senhor. Quero encerrar pedindo a você, para você dar um joinha aí, ativar o sininho para quando você receber, para quando for postado um novo vídeo, você seja aí notificado, ok? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ministério e a tua família, em nome de Jesus. Vamos estar então iniciando o livro do Êxodos. Êxodos. Já começou com erros. Êxodos, não é Êxodos, é Êxodo. Vamos lá, de novo. Vou falar lá com o livro do Êxodo, tá bom? 1, 2, 3. Do livro do Êxodo até o livro do Gênesis, né? Ou seja, corta essa parte que eu troquei, Lana. Vamos lá, de novo. 1, 2, 3. Quando o pão, meu Deus, não sabe nem limite. Meu Deus do céu, pra mim já é o terceiro, o quarto. A Lana que já tá se metendo também. Vou cortar. E essa era a Lana atrapalhando a nossa gravação.